Meus irmãos, que coisa boa, nós estamos fechando esse ciclo e com a graça de Deus nós vamos iniciar um novo ciclo. Esse ano nós começamos falando sobre expansão. E quando nós falamos sobre expansão, nós falávamos sobre expandir as nossas tendas, não necessariamente apenas em um terreno. Um terreno é muito pouco quando se fala de expansão. Porque a maior expansão de uma igreja não é um templo. A maior expansão de uma igreja não é uma construção. A maior expansão de uma igreja é vidas como a do Ricardo sendo transformada, irmão Carlos. Isso é expansão de uma igreja. Nós podemos reunir irmãos debaixo de uma árvore. Nós podemos reunir debaixo de uma lona. Mas se vidas estão sendo impactadas, isso é o nosso papel. A gente pode ter um templo grande, bonito, mas vazio de Deus. Vazio de significado em relação à missão, vazio daquilo que Deus nos mandou fazer como igreja. Porque de alguma forma, se a gente não tomar cuidado, o que acontece conosco como igreja? A gente fica apenas naquilo que é humano, que bom, que parece, que é bonito. Porque na verdade, quando a gente começa a se envolver nesse negócio de missão, irmãos, isso dá trabalho, isso mexe com a gente tem que lidar com pessoas. E a nossa maior expansão não foi uma expansão de um terreno, por mais que o nosso coração está muito grato pelo presente que nós ganhamos. Mas a maior expansão que nós queríamos não era essa. A maior expansão que nós queríamos era você. Era você estar aqui hoje. Era você, Jetro, que na noite do ano passado, acho que você não estava aqui conosco. Foi no primeiro domingo do ano. E aí, através da sua vida, o Igor chegou aqui com a Eluane. E assim vai, um se aproximando do outro. Isso, Igor, é o maior presente de uma igreja. Isso, Ana, a irmã, é o presente que essa igreja ganhou com tantas outras durante esse ano. É assim, isso é a maior expansão. Quando a gente chega nessa noite, a gente olha para trás com um coração grato. Mas é hora também da gente olhar para frente. Né, irmã Benildes? A gente precisa olhar para frente e enxergar o que Deus quer conosco. Quando a gente olha para o próximo ano, para onde nós estamos indo? E, irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a necessidade do próximo ano ser o nosso ano do discipulado, ano da gente aprofundar as raízes, ano da gente crescer como igreja, não crescer necessariamente em tamanho, porque há uma perspectiva em que muitas vezes os pastores ficam muito preocupados que a igreja cresça em tamanho. Claro, como pastor a gente se alegra como liderança, né, irmão Cristian, irmão Márcio, que a igreja cresça em tamanho. Mas, meus irmãos, mais do que tamanho, nós precisamos crescer em saúde, porque quanto mais saudáveis nós formos como igreja, o crescimento será natural. Não precisa, pastor Cardoso, chegar para o João Rafael todo dia e dizer assim: João, você tem que crescer, João, você tem que crescer, João, você... O irmão fez isso com a Lídia, chegava assim todo dia: Lídia, você tem que crescer hoje, filha, você tem que crescer hoje. Foi assim, precisou? Não, só foi o quê? Alimento, cuidado, saúde. Quanto mais saúde a Lídia teve, mais ela cresceu. É essa a questão. Nós precisamos de uma igreja saudável. Nós precisamos lutar mais e mais por ser igreja. E às vezes isso parece até meio ilógico. Dizer assim: pastor, mas nós somos uma igreja. Sim, nós somos uma igreja, mas nós vivemos num tempo onde ser igreja na essência, Suane, isso está se perdendo. Ser igreja virou ajuntamento. Ser igreja virou apenas a campanha de 7 em 7 semanas, vai mudando. Então você tem que estar naquela roda doida, porque você tem que vir buscar a próxima bênção. Irmãos, isso não é igreja. Ser igreja não é as mensagens proféticas agora para o ano de 2024. Então o pastor vai pregar as mensagens proféticas do ano. Não, irmãos, não é isso não. Você quer mensagem profética, meu querido? Abre a Bíblia e leia a palavra de Deus, que a profecia está aqui. Hoje, pela graça de Deus, eu terminei mais uma vez a leitura da Bíblia toda. Acho que a 14ª ou a 15ª dos últimos anos. Como eu tenho sido abençoado pela a leitura da palavra. Como Deus tem falado comigo. Quer ouvir Deus falar com você?
quer ouvir Deus, quer ouvir a profecia, abra as Escrituras. Mas a gente vive um tempo em que o ser humano está assim, ele corre para lá, corre para cá, ele está doido para que alguém adivinhe o que vai acontecer com ele, porque no fundo, ninguém quer assumir a responsabilidade individual diante de Deus. Então, se alguém falar, aí se acontecer, beleza, se não acontecer, a culpa é de quem? De quem falou e não deu certo. Mas porque nós somos uma geração que não queremos assumir a nossa responsabilidade individual. Então, o nosso próximo ano, nós queremos pensar sobre isso. O ano do discipulado. É o ano, pastor Gilson, em que nós queremos ver essa árvorezinha que se chama Hope, que está apenas nascendo, Christian, crescer muito para cima. Frondosa, bonita. Mas mais do que para cima, nós queremos que ela cresça para baixo. Raízes profundas, raízes na palavra. É interessante. Quem aqui tem criança de 5 anos? Quem está com criança aí nessa faixa? Ah, irmã Elaine, lá nós já passamos, o João vai fazer 8. Acho que Samara está querendo arrumar mais um agora. Quer, querida? Vamos deixar só para o pastor William agora, né? Para o Gustavo, para o Bruno, né? Para as próximas gerações. 5 anos é uma idade muito interessante. 5 anos, segundo os profissionais da educação, é uma idade em que o desenvolvimento físico, ele é constante, é menor do que nos primeiros anos, mas é aquele momento em que aprimora a coordenação motora, que faz as coisas com mais facilidades. Estou certo, doutora Ana? Pelo menos é assim que eu li e estudei durante esses últimos dias buscando. É nesta etapa da vida que também o desenvolvimento cognitivo chega. As habilidades da fala ainda mais estão vindo agora, algo mais avançado, um vocabulário em expansão. Aí o menino começa a chegar com várias palavras novas, de repente, aquela coisa boa, né? E às vezes quando fala errado, aí a gente como pai fica doido para rir, mas não ri, para levar a coisa com seriedade. Mas é tão boa essa etapa que os meninos estão aprendendo palavras novas. E o desenvolvimento social, emocional, as interações. Eu me lembro que o João nessa etapa, aqui com as crianças na igreja, essa coisa de brincar um com o outro, de estabelecer um com o outro. E a questão emocional, agora está mais latente. Habilidades emocionais, frustrações, emoções, precisam agora começar a ser tratadas. Isso tudo é a característica dos 5 anos. É o desenvolvimento moral. O moral, aquela ideia do que é certo, o que é errado. E é interessante que nessa idade, Gustavo, você foi se tornando mais independente nessa idade. Eu lembro de você com essa idade, Gustavo. E eu lembro mesmo do Gustavo e de mais outros que estão aqui, com 5 anos de idade. Essa é a idade da independência. E aquela hora, a senhora lembra, irmã Miriam, dessa menina com 5 anos? A senhora lembra, não lembra? E ela queria ser independente. E aquela hora que às vezes o pai começa até a entrar em crise, porque até então era tudo pertinho, agora ele quer fazer as coisas sozinhos. Isso caracteriza os 5 anos. Aí eu fiquei pensando, e na nossa vida como igreja? Será se não tem um pouco das coisas parecidas também com essa etapa? Por exemplo, o desenvolvimento físico. Nós chegamos num ponto em que se as nossas estruturas físicas não crescerem, o nosso avanço está comprometido, de alguma forma. Então essa é uma etapa em que a gente precisa muito, mais e mais com 5 anos, avançar nesse crescimento físico. Quando a gente pensa num crescimento cognitivo, emocional, aí isso é uma coisa interessante. A igreja agora, irmãos, com 5 anos, agora nós sabemos quem nós somos. Ou pelo menos parte. Porque nos 3 primeiros anos, ou 4 primeiros anos, era tanta gente de máscara. Máscara... Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, né? Não é que era mascarado, que ninguém... Não, era a máscara da pandemia mesmo. Então o irmão entrava e saía, e a gente só conhecia a pessoa pelos olhos. E aí o que ocorreu conosco? Aquele nosso grupo
que começou ali na casa da irmã Esté. Ele foi para o hotel, foi para outra loja, veio para cá. E o grupo que chegou aqui, na pandemia, ele dobrou de tamanho, só que dobrou de mascarados. No bom sentido da palavra. Aí passou a pandemia. Aí agora que nós estamos conseguindo conhecer uns aos outros. E não mais dizer aos membros da igreja, sejam bem-vindos. Porque eles não são visitantes mais. Porque agora a gente sabe. Então, eu sei quem é a irmã Noêmia, eu sei quem é a Camila, eu sei quem é o Dalmo. E aí esta família começa a se conhecer. Isso é um crescimento afetivo, e aí cognitivo, socioemocional. E aí o que aconteceu conosco? Quando a gente começa a conhecer um ao outro, a gente também começa a conhecer as fraquezas uns dos outros. Aí quando a gente começa a conhecer as fraquezas uns dos outros, a gente descobre, começa a amar o outro, não por aquilo que a gente imaginava que ele era, mas por de fato quem ele é. É assim no relacionamento conjugal, é assim no casamento. O rapaz, quando vê a moça, fica todo animado, e aí ele cria aquela expectativa que ela vai ser perfeita, e ela cria aquela expectativa que ele vai ser perfeito. E aí depois que se casa, vai se passando os anos, ou principalmente os primeiros meses, quando o casal se conhece, e aí você descobre que ele tinha algumas coisas que você imaginava que ele não tinha, como o chulé, por exemplo, e outras mais. E aí você começa a se deparar com aquelas coisas. Você diz assim, mas como é que pode? Esse rapaz era desse jeito? Era! Mas aí sabe o que acontece? Você passa a amá-lo, ainda que. É interessante isso, porque o amor nos leva a amar, ainda que. Ah, irmãos, essa Samara já descobriu coisa. E o amor tem feito ela amar, ainda que. Esse Fabrício é teimoso, esse Fabrício é cabeçudo. Pense no homem insistente quando quer uma coisa. É chato. Aí ela passou a me amar, ainda que. E eu da mesma forma. E assim é a igreja. A gente passa a conhecer um ao outro e passa a amar o outro, ainda que ele tenha falha, ainda que ele tenha erros. E eu sempre tenho dito aos irmãos, a começar de mim, esta é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Não tenha expectativa que aqui será um lugar que as pessoas são perfeitas, porque elas não são. A começar a torcer pelos times que torcem. Nem vamos entrar nisso, que isso dá confusão. Mas nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Nós somos uma comunidade onde, quanto mais nós nos conhecemos, sabe quando a gente se descobre que a gente está conhecendo, e uma igreja está amadurecendo? É quando ela começa a se arranhar e se perdoar. Sabe quando um casamento está amadurecendo? Quando o casal começa, outro dia eu disse assim, mas nós nunca brigamos. Rapaz, não mente não, deixa de conversa fiada. Você já brigou sim, em algum momento no seu relacionamento. Um dia você dormiu chateado com a patroa. Um dia você ficou nervoso. Um dia ela quis arrancar para voltar para a casa da mãe. Não foi, mas ela quis. Mas o que vocês aprenderam? O que nós aprendemos? A amar e perdoar um ao outro, indiferente de. Isso é maturidade. Isso é crescimento. Agora, e os valores? Os valores também vão sendo solidificados na vida de uma igreja. 5 anos, é hora de mais e mais desenvolver valores, resgatar valores, e entender quem nós somos, e principalmente a nossa missão. Entender que nós estamos aqui para levar esperança ao mundo. E aí uma coisa interessante, com 5 anos agora a gente vai começando a descobrir, cada um achar o seu lugarzinho. E esse ano a gente vai falar muito sobre isso, sobre dons. Nós vamos ter um trimestre na escola bíblica, nós vamos estudar 13 lições só sobre dons. Sabe para quê? Para que você descubra o seu lugar aqui nesta igreja. Se é
ajudando lá na técnica, que seja, glória a Deus. Se é aqui no acolhimento com seu sorriso, glória a Deus. Se é ali fazendo chá, glória a Deus. Se é na área com as crianças, eu gostaria tanto de servir lá na sala 1 com os bebês. Olha, fala com a irmã Elidiane, nós estamos precisando de ajuda. Eu quero servir com os juniores. Fala com o pastor Aguinaldo, fala com o pastor William. Eu quero servir no acolhimento. Eu quero servir. Pode ter certeza que há lugar para você servir. É isso, e nós queremos descobrir. Eu quero abrir minha casa para um grupo pequeno. Eu quero participar, eu quero me envolver. Eu quero vir para o Doe Amor em sexta. Ô meu irmão, segundo domingo de janeiro, 5 horas da manhã, você já está convocado, nós vamos estar te esperando aqui. Aliás, segundo sábado, você pode vir que nós vamos te esperar. Não vamos, irmão Márcio, esperar ele aqui, 5 da manhã. Você vem para cá, nós vamos para o Ceasa, nós vamos servir. Eu quero me envolver com missões. Meu irmão, eu quero ajudar na Cristolândia. Fale com o irmão Josimar. Ou seja, nós estamos entendendo o nosso lugar. Só que para 2024 nós precisamos aprofundar no ano do discipulado. E aí eu queria hoje que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, porque durante esse ano nós vamos meditar muito no livro de Colossenses. Nós vamos poder muito se envolver com este livro. A partir de fevereiro eu quero fazer uma série de mensagens em Colossenses também. Mas quero hoje começar pregando no capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque Paulo, quando ele está escrevendo esta igreja, olha que interessante, Igor. O que aconteceu? Paulo nunca tinha ido à igreja de Colossos. Isso é uma coisa interessante. Mas Paulo escreve para ela. Paulo estava escrevendo esta igreja, Marcelo. O que estava acontecendo? Paulo, ele escreve a igreja em Colossos porque a igreja estava cometendo alguns erros. E eles estavam falhando, principalmente em mostrar que Cristo por si só não era suficiente. Então eles começaram a ensinar lá para os colossenses que era o seguinte: você precisa crer em Jesus, mas você precisa de algo mais. Está parecendo umas igrejas desse tempo. Você precisa crer em Jesus, mas você precisa levar uma rosa para sua casa. Você precisa crer em Jesus, mas você tem que levar um óleo para sua casa. Irmãos, isso não é bíblico. Paulo está nos ensinando que Cristo é suficiente. Se nós temos a Jesus, nós não precisamos de mais nada. E o que Paulo vai ensinar aos colossenses é esta suficiência em Cristo. Nós não precisamos, com todo respeito, nem mesmo dessa falsa autoridade pastoral que existe por aí, aprisionando muita gente. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Irmãos, pastor, servo de Deus, não existe para amaldiçoar ninguém. Pastor foi chamado para abençoar o rebanho. Que história é essa de pastor amaldiçoar os outros, irmãos? Isso está faltando é Bíblia. Quando falta a Bíblia, quando Cristo não é suficiente, irmãos, tudo começa a aparecer. E Paulo está escrevendo agora preso na sua primeira prisão, aproximadamente 60 depois de Cristo, escrevendo esses irmãos que estão em Colossos. Essa igreja tinha sido fundada por Epáfras, e ela estava enfrentando esse mal terrível. Que mal era esse? O relativismo religioso. A gente serve a Jesus e aceita o paganismo. A gente serve a Jesus e aceita a filosofia. A gente vai misturando tudo. Não, irmãos. Cristo é suficiente. É somente Cristo. É por Ele e para Ele todas as coisas. É somente Jesus. Não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja católica, não é o pastor, não é o padre, é a pessoa de Jesus. É Ele que morreu e deu a sua vida por nós, e no terceiro dia ressuscitou e está vivo. Paulo está ensinando isso. E qual é a característica dessa carta? Mostrar que Cristo era o suficiente, e isso precisa ser lembrado a nós. E aí quando ele chega no capítulo 2, ele fala do seu interesse,
mas a partir do verso 6, eu vou ler só o 6 e o 7 hoje. A plenitude da vida em Cristo, ela é apresentada. E ele diz assim, Nova Versão Internacional: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A Nova Almeida Atualizada, ela traz o texto da seguinte forma: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, cresçam em ações de graça. Paulo, nesse texto, está chamando a minha e a sua atenção. Se nós queremos viver um ano de aprofundar raízes, se nós queremos viver o ano do discipulado, se nós queremos buscar a maturidade, se nós queremos buscar uma saúde espiritual, nós vamos precisar entender a plenitude de Cristo. Nós vamos precisar entender que em Cristo nós temos todas as respostas que nós precisamos, e nele nós seremos edificados. Ele é a pedra angular, o qual esta igreja foi edificada, e por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a Hope, é a igreja de Jesus, é nele, por ele, para ele. Agora, uma das coisas que eu acho mais linda nas Escrituras Sagradas é que a gente não precisa inventar nada, irmã Fátima. A Bíblia, ela por si só se explica. E esse texto vai nos mostrar alguns pontos muito interessantes do que é de fato, como está enraizados em Cristo, como nós vamos amadurecer, como nós vamos crescer em saúde espiritual nesse ano de 2024. Olha como é que Paulo começa o versículo 6, Gustavo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Eu gosto da NVI porque ela diz assim, Jetro: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, ou a Jesus Cristo, como o Senhor. Isso aqui, irmãos, o recebimento de Cristo, Paulo começa a nos lembrar que para aprofundar raízes, nós precisamos lembrar do nosso encontro inicial com Jesus. E Paulo está dizendo, para que você lembre que Cristo é suficiente, lembre que um dia você o recebeu como seu Senhor. E é interessante, Igor, que ele não coloca, vocês o receberam, irmão Marquinhos, como Salvador, vocês o receberam como aquele que tem poder de curar, vocês não receberam como aquele que faz milagres, por mais que ele tenha poder sobre todas estas coisas. Mas Paulo está dizendo que para Cristo ser suficiente para nós, o primeiro passo é reconhecermos a Ele como Senhor. A expressão aqui é Kyrios, aquele que tem todo o poder. E é interessante que aonde há Senhor, há servo. E a nossa condição não é colocar o nosso Deus contra a parede e dizer, Deus, o Senhor tem que fazer. Eu já contei isso para os irmãos, eu fui com Samara. Nós estávamos fazendo um trabalho ainda no tempo de bacharel de teologia. E aí nós fomos num culto. E era um culto da prosperidade. E o pastor estava animado. E ele já tinha pedido 5 ofertas em 1 hora só. E na última ele fez uma oração. Que ele disse assim, Deus, se o Senhor não abrir as janelas do céu, nós vamos arrombá-las. Isso eu estou dizendo porque a gente estava lá. Sabe o que é isso? É não entender Cristo como Senhor.
Porque quando a gente entende Cristo como Senhor, se Ele é Senhor, eu não tenho direito a nada, eu só tenho Ele como Senhor da minha vida, e eu não preciso de mais nada, Ele é o Senhor da minha vida. E então Ele está dizendo: se vocês, comunidade Batista Hope, querem crescer, querem ser uma igreja saudável, olhem para Cristo e reconheça Cristo como Senhor, o Senhor de todas as coisas. E conhecer a Cristo como Senhor envolve o quê? A primeira coisa, arrependimento e fé. Isso envolve reconhecer a nossa condição humana de pecador, envolve reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Nós estávamos condenados nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Cristo morreu em nosso lugar, e nós agora o reconhecemos como Senhor da nossa vida. E é interessante que receber a Cristo não é um ato isolado, não, é o início de um relacionamento. Quando eu recebo a Cristo como Senhor da minha vida, eu estou reconhecendo como o Rei meu, o Senhor meu, aquele que vai me dirigir, aquele que vai me orientar, aquele que vai muitas vezes me ensinar o que devo e o que não devo fazer. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. E aí, diz o texto: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Paulo dá o segundo segredo. O primeiro é o reconhecimento de Cristo como Senhor. Agora ele diz assim: continuem o quê? A viver nele. Eu posso até um dia reconhecê-lo como Senhor e me afastar dele. Paulo está dizendo que a vida cristã, para ser enraizada, para que a gente viva um 2024 extraordinário com Deus, eu preciso não apenas conhecê-lo, mas eu preciso viver nele. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Paulo está nos ensinando que o discipulado, que andar com Jesus, não é algo apenas para uma semana, não é algo para 7 dias, não é algo para uma campanha, mas é algo para a vida. E às vezes nós queremos andar com Jesus no dia do perrengue. O negócio está mal. Quando está mal, eu vou à igreja. Quando está mal, eu busco Jesus. Quando está mal, eu vou para a oração das 4 da manhã. Quando está mal, eu busco a presença de Deus. Mas quando está bem, eu sumo. Sabe por quê? Porque não entendeu a continuidade da fé. Paulo está dizendo: continuem a viver nele. Não é para seguir a Jesus apenas por uma semana, é para sempre. E quando a gente entende isso, olha o que Paulo está dizendo: continue a viver nele, estando o quê? Enraizados. E o quê? Edificados. Tem 2 verbos aí: estarmos enraizados e estarmos edificados. Raíssa, sua irmã está conosco hoje. Cadê ela? Quero lembrar o nome dela. Andressa. Andressa ou Vanessa? Oi? Mas aqui é odontóloga. Andressa. Andressa é odontóloga. E eu tenho certeza que por muitas vezes, quando ela vai fazer alguns serviços mais desafiadores, ela precisa mexer na parte mais difícil de um dente. Imagino eu que são as raízes. É por isso que um trabalho de canal, antigamente chamava assim, hoje tem acho que outros nomes, é um trabalho tão desafiador. Por quê? Porque se mexe aonde? Não é assim, doutora Andressa? Estou errado? Olha aí, ó. Ali está a vida, ali está a polpa, ali está a saúde de um dente. As raízes transmitem vida. Aí o texto está dizendo assim: seja enraizado.
Se nós não estivermos enraizados em Cristo, nós vamos estar enraizados em outras coisas. Nós vamos estar enraizados no mundo, nós vamos estar enraizados no pecado, nós vamos estar enraizados no nosso próprio eu. E aí Paulo está dizendo: você quer viver um ano de 2024 extraordinário, quer crescer, esteja enraizado, e não apenas enraizado, mas seja edificado, porque quando há raízes, então da raiz brota a edificação, e da raiz vem o crescimento. Irmã Sirlene bondosamente cultivou e me deu uma muda de acerola. Mas as primeiras vezes que eu vi lá, só aquela mudinha era desse tamanho. E agora está na fase de transplantar do vaso para a terra, Gustavo. Você que é meu consultor, né? Nós vamos fazer aquele transplante. E ali vai ter raízes profundas. E quanto mais a raiz cresce, mais a árvore vai sendo o quê? Edificada. Ela vai crescendo. Assim como ela desce, ela sobe. E aí Paulo está dizendo: nós precisamos de ter raízes em Cristo, porque nós só vamos crescer, nós só seremos edificados, nós só seremos de fato transformados se as nossas raízes estiverem no Senhor. Agora a pergunta é: aonde estão nossas raízes? E aí, irmão Carlos, isso me lembra uma coisa. Normalmente árvores muito grandes, quando elas tombam pelo vento, qual é a razão delas tombarem? Porque as raízes são rasas, pequenas. Ou muitas vezes as raízes estão podres. Árvores que aguentam tempestades são árvores que têm raízes saudáveis e profundas. Crentes que aguentam tempestades, crentes que aguentam permanecer firme diante da luta, da adversidade, perseverantes, gente que continua crendo mesmo no tempo difícil, é gente que está enraizado em Cristo e tem raízes saudáveis. Quando a raiz não está saudável, é por isso que no primeiro vento leva. Começa até bem, a gente entra o ano bem, eu venho nos primeiros domingos, eu vou nos primeiros encontros do PGM, mas aí vem o primeiro vento, porque o vento vai chegar. Quando Jesus conta a parábola lá, fechando o sermão do monte, ele vai fechar o sermão do monte contando a história sobre a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. As duas passaram pela ventania, mas aquela que tinha raízes, aquela que tinha bases sólidas, ela permaneceu. Meu irmão, não acredite que o fato de você ser crente, você vai estar imune do problema. Não, isso é mentira. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar ventanias. Eu fico imaginando o coração do Igor e da Ana essa semana, que o bebê foi parar na UTI. O coração desses pais, quando estava lá com o bebê na UTI, graças a Deus hoje ele já está aqui, mas o nosso coração fica pequeno. O coração daquela vozinha que está preocupada com a nora, que o bebê está vindo. O nosso coração é assim. Nós seres humanos vamos enfrentar dias difíceis, mas quando nós temos raízes sólidas em Cristo, edificados em Cristo, o vento virá, mas nós vamos permanecer, não por causa da árvore, mas por causa de onde as nossas raízes estão fundamentadas. Cristo. Não é na igreja, não é no pastor, não, é na pessoa de Jesus. E aí olha o que Paulo diz, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, ela se explica. Edificados nele, confirmados na fé. Aqui Paulo destaca agora a importância de uma fé com base sólida, uma vida cristã que envolve dependência, firmeza, tem base. Qual é a razão de você crer no que você crê? Eu posso virar, irmã Lourdes, e dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso
para guardar, pastor Gilson, o meu tesouro até o dia final. Por que que eu sei disso? Porque eu sei o que Ele fez por mim, irmão Benítez. Eu sei em quem eu estou acreditando. Eu sei em quem eu confio a minha vida. E a gente termina. E por fim Paulo diz assim: assim como vocês receberam a Cristo Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmando a fé, como vocês foram ensinados. Como vocês foram ensinados. Lembra do que Jesus disse em Mateus 28? Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. A vida discipular, o processo discipular, ele passa pelo ensino. Porque libertação, eu tenho dito isso aqui muitas vezes e vou falar até os irmãos decorarem. Libertação, Eloane, não é colocar a mão na cabeça e dizer assim: sai! Isso não é libertação, não. Libertação é quando eu troco as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus no meu coração. Isso é libertação. Porque Satanás a vida inteira disse assim: você não vale nada, você não presta, para a sua vida não tem jeito, para a sua família não há. Satanás, ele é o pai da mentira, e ele está o tempo inteiro dizendo assim: Igor, para você não tem mais jeito não. Ih, Elisângela, você jamais. Ih, Camila, para você. Edna Maria, nem pensar. Satanás é assim, ele é o pai da mentira. E aí, ele virou para o Ricardo um dia e disse assim: não, Ricardo, que negócio é esse? Você fazer faculdade onde? Ricardo, você jamais sair dessa condição. Ele é o pai da mentira. Sabe o que é a verdade? Sabe o que é libertação? É dia que a gente entende a verdade de Deus em Cristo Jesus, e nós trocamos as mentiras de Satanás pela verdade de Deus. Meu irmão, você pode orar, você pode botar a mão na cabeça, você pode fazer o que quiser, pode gritar, mas se a verdade de Deus não tomar conta do teu coração, jamais você vai ser livre. Jesus foi claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É disso que Jesus está dizendo, é disso que Paulo está dizendo. Vocês serão firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando então de um coração grato. E eu vou terminar aqui só com a palavra gratidão, porque aqui fecha num momento muito oportuno do que nós estamos vivendo hoje. Lídia, você sabe o que faz um coração grato? Você imagina, o que pode fazer um coração grato, Mário? O que é, irmã Érica, que faz do nosso coração ser um coração grato? Sabe o que é, Dalmo? É a satisfação em Cristo. Quando a gente era menino, tinha um cântico aqui, que tem uma turma aqui da cabeça branca igual o pastor que sabe de cor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, satisfação. Satisfação sem fim. A gratidão é fruto da satisfação em Cristo. Nós só temos um coração grato quando nós somos satisfeitos em Cristo. Olha, eu preciso lhe dizer uma coisa: enquanto você não encontrar em Cristo a satisfação da sua vida, você não vai encontrar gratidão no seu coração. Sabe por quê? Porque você sempre terá o sentimento que está lhe faltando algo. Chega o carro novo, ele fica velho, o coração já não está mais agradecido. Chega a casa nova, daqui a pouco o menino passa com lápis na parede e ela fica velha. Chega o marido tão sonhado e ele fica velho. A esposa, ela vai ficar velhinha também, e se prepara para estar ao lado dela, e feliz aquele que está do lado da sua velhinha. Querida, nós vamos para sempre. Só que o que ocorre conosco? A nossa busca por coisas,
Nós estamos entrando ano e saindo ano buscando coisas para agradar um coração humano que muitas vezes não é alcançado. E aí sabe o que acontece? Nós esquecemos que a nossa satisfação é em Cristo e o nosso coração não se torna um coração agradecido. Quando a satisfação não está em Cristo, o pai se mata pelo filho e ele não está nem aí, não tem um coração agradecido. O filho faz tudo pelo pai e o pai acha que é pouco. Por quê? Porque na verdade o seu sentimento de gratidão não é fruto das ações aqui. O sentimento de gratidão que há no nosso coração será fruto da nossa satisfação em Deus. Quem não está satisfeito em Deus, sempre vai faltar alguma coisa. Tudo que chega ainda é insuficiente. O salário já quadruplicou umas 6 vezes. E você não consegue ter um coração grato. Sabe por quê? Porque a sua ausência de gratidão não é porque está lhe faltando algo. A sua ausência de gratidão é porque você não vive a plenitude em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso ele está dizendo aqui, quer ter um 2024, onde as raízes serão aprofundadas. Você quer crescer, você quer amadurecer, você quer de fato ser um discípulo de Jesus, ou você quer apenas um movimento? É por isso que ele está dizendo, se a gente quer amadurecer, assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados neles. Raizados em Cristo, edificado em Cristo, como você foi ensinado. A turma aqui mais antiga, você lembra como é que você foi ensinado a servir a Jesus? Você que seu pai te ensina desde o berço, você que já está há tantos anos, você lembra como é que você foi ensinado? Você lembra da sua jornada? Assim como você foi ensinado. Agora, quando você tem Cristo e é suficiente para você, o seu coração transborda de gratidão. Aí você chega no final do ano desse, você não está triste porque as suas metas não foram alcançadas. Tem gente que chegou em dezembro numa tristeza tão grande. Tem gente que chegou nesse final de ano, olha para trás e diz assim, ah, que tristeza. Não, gente, ah, que alegria. Graças a Deus eu sei em quem tenho crido. Eu só estou vivendo aquilo que Cristo me permitiu viver. Aliás, vou terminar só fazendo um exercício com você. Esta semana eu tenho certeza que você já viveu coisas que você orou por ela no início desse ano. Pensa aí um pouquinho. Esta semana, hoje, esses dias, você já viveu realidades na sua vida que em dezembro do ano passado você estava fazendo o quê? Deus me dá, Deus me ajuda, Deus. Só que talvez você não está lembrando do que Deus fez. Sabe por quê? A gente esquece muito fácil do que Deus faz na nossa vida. Essa foi a palavra do Senhor quando o povo deixou o deserto. Não esqueçam de onde eu vos tirei. A gente orou em dezembro passado, irmãos, coisas que a gente está vivendo hoje e a gente já nem está lembrando mais. Porque a nossa suficiência às vezes não está em Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé. E hoje nós vamos cantar e adorar o Deus bom. Ele é fiel em todo tempo. Nós vamos fazer dessa canção, neste momento, este tempo de adoração. E nós vamos juntos poder adorar ao Senhor. Se você ainda não pegou os elementos da ceia, esse é um momento que eu gostaria que você pudesse pegar, para que você pudesse participar deste momento. Mas eu queria que nesta noite a gente pudesse terminar essa última celebração do ano, e depois nós vamos cantar. E aí, se você quiser, nós vamos ficar de joelhos, se você puder. Se você puder, nós vamos nos colocar de joelhos e vamos consagrar o próximo ano diante do Senhor. Mas agora nós vamos agradecer, dizer quanto nós amamos o Senhor e que a graça dele não falha. Se você não recebeu um dos elementos, vai chegar aí até você, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor.